estou aqui na estrada a viajar, olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto a luz que vem do céu e lembro que passou. Esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje há o espiritismo, revive Jesus. Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu. Divulgou o evangelho e o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti.
nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Quando a vida estende a mão, é preciso entregar o coração. É preciso amar sem pedir. É preciso servir. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade, que liberta a ave prisioneira. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade, que liberta a ave prisioneira. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nessa palestra pública de hoje, nós vamos tratar sobre o tema A Coragem da Fé. E antes de iniciarmos o assunto, vamos nos preparar para fazer a nossa prece e entrarmos em comunhão com o Mestre Jesus e com os benfeitores
espirituais. Então, fechando nossos olhos, respirando tranquilamente, direcionando nosso pensamento ao Mestre Jesus e aos nossos irmãos protetores espirituais, orientadores, que estão conosco sempre nesse trabalho de evangelização, nesse trabalho de comunhão, nesse trabalho de amor pela humanidade. Então vamos pedir hoje assistência aos nossos irmãos que estão nos hospitais, que estão nas suas casas em adoecimento, aos familiares que estão sofrendo junto com eles. Vamos pedir muita luz, muito amor, muita força e consolo a esses irmãos. Consolo às famílias que perderam pessoas queridas. Consolo a todos que lidam com a morte dessas pessoas, a todos os trabalhadores que estão nessa luta, os trabalhadores da saúde, que estão lutando e cuidando de todos. Então vamos pedir saúde a esses irmãos, força para trabalhar, fé para seguir e coragem para enfrentar e viver tudo aquilo que nós vamos viver nesse período de transição. Então, vamos nesse momento mentalizar o Mestre Jesus, que Ele venha às nossas casas, que Ele compartilhe a sua energia em todo o nosso planeta, que essa energia nos banhe de paz, de amor, de esperança. Que assim seja. Bem, gente, então é o capítulo 24 do Evangelho, a coragem da fé. Mas antes de nós falarmos dele propriamente dito, eu gostaria que a gente fizesse algumas reflexões sobre o nosso modo de viver, né? Para começar, o significado da palavra coragem, não é? O que será que ela realmente representa para nós? O que está por trás do significado dessa palavra coragem? Então eu encontrei aqui na etimologia da palavra que coragem tem origem lá no latim, cor, ou cordis, né? Que significa coração. Então nós já podemos ver que essa palavra traz uma mensagem já de força por si só, né? Coração, nosso órgão que mais pulsa energia no nosso corpo. Já foi comprovado que a energia que o coração emana é muito maior do que qualquer outro órgão do nosso corpo, né? E então, coragem, que a gente entende como firmeza, como força interior, mas é uma força guiada pelos sentimentos, não é? É uma força que surge da nossa certeza na existência de Deus e na vinda do Mestre Jesus como um mestre com grande
exemplo, o maior exemplo para nossa evolução espiritual, né? Então, quando a gente pensar em coragem, a gente deve pensar nesse sentido aqui que o Evangelho traz, a coragem da fé, pensar em sentimentos. Então, coragem, sentimento, impulso, força, determinação. Então, tudo está relacionado, né? Quem tem coragem é porque realmente tem algum sentimento, uma ligação forte com algo. Então, essa pessoa desenvolve coragem para direcionar as suas ações. E assim é na nossa vida, não é? Quem não já viu exemplos de mães para salvarem os filhos? Às vezes já vi reportagens que a mãe se atira no mar ou no rio ou na água para salvar o filho, a mãe que cai no chão e protege seu filho de algo, abraça no momento de um acidente, sem nem sequer por um segundo pensar na vida dela. Ela abandona completamente por amor àquele filho. Então, um dos exemplos de coragem que a gente pode trazer são das nossas próprias mães, a força que elas têm para cuidar da gente, para nos defender, principalmente quando somos aí pequenos, né? E por que não dizer da coragem e da força de Maria Santíssima, esse espírito que também teve uma missão grande, que foi cuidar do nosso mestre, que foi gerar o nosso mestre, e ela com certeza foi movida por puro coração, amor incondicional à humanidade, para vir realizar aquela missão, né? Então, coragem é tudo isso e mais um pouco. Mas no texto do Evangelho, que vocês deverão ter aberto aí, ele inicia dizendo assim: todo aquele que me confessar e me reconhecer diante das pessoas, também o reconhecerei e o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante das pessoas, igualmente o renegarei diante do meu Pai, que está nos céus. Então Jesus já estava prenunciando aí que muitas pessoas iriam negá-lo. Ele já estava ciente disso, que algumas pessoas não iriam assumir suas crenças, suas opiniões, a sua fé. Muitas iriam ficar ali como covardes, iam ficar escondidos, como a gente lembra bem no episódio do lavar as mãos, né, de Pilatos, lavou as mãos. E aí Cristo vem trazendo no Evangelho sobre a admiração que todos nós temos quando alguém assume suas opiniões e que são totalmente diferentes daquela realidade, do meio em que se vive, não é? E para assumir a mensagem do Cristo, muitos seguidores de várias épocas, né, tiveram que ir contra aquilo que a sociedade vivia, aquilo que a sociedade acreditava, não é? E tiveram que se preencher dessa coragem, desse amor ao Cristo, desse amor pela missão de evangelizar o mundo e de disseminar a nova ideia, a nova mensagem, que era a mensagem universal, que nós precisávamos desenvolver o amor, descobrir o que é esse sentimento. Mas naquela época que Cristo veio, isso era uma revolução, né? As pessoas viviam de maneira bem mais rude, né? E Cristo veio e inclusive disse: eu não vim destruir a lei, eu vim dar-lhe cumprimento. Então ele veio trazer
a correção dos mal entendidos que tiveram no Primeiro Testamento, na mensagem de Moisés. Então ele veio já para modificar aquilo que estava sendo mal direcionado. Então ele veio trazendo ideias novas, ideias diferentes para aquela época. E foi rejeitado por muitos. Outros, por não conseguirem lidar com a pressão do que os outros iam pensar, do que é que eles iriam perder se seguissem Jesus, se seguissem o Nazareno, e terminavam por guardar a sua fé, aquilo que eles estavam desenvolvendo, não assumiam diante de todos, não é? Então, nós também, como espíritas, eu creio que hoje já seja bem mais fácil para se assumir que é espírita hoje. Eu creio que 100 anos atrás não fosse a mesma coisa. Então hoje já temos um certo respeito, uma certa tolerância. Estamos tentando, né? Estamos esperando que as pessoas entendam assim, dessa forma. Mas eu imagino que 100 anos atrás era muito diferente, inclusive na época do lançamento do livro dos Espíritos, teve aquele episódio de queimarem os livros. Então tudo isso mostra que a repressão, o outro lado responde, o outro lado se incomodava, né? As trevas se incomodavam e terminavam por usar algumas pessoas para para que a mensagem do Cristo não fosse disseminada, para que a mensagem do Consolador prometido, que é o Espiritismo, não seja também aceita. Então existe tudo isso hoje ainda circulando o meio onde a gente vive. Eu achei importante também incluir nesse vídeo outras mensagens que Jesus trouxe, alertando sobre a necessidade, sobre o que todos enfrentariam em seu nome, né? Então eu fiz essa pequena montagem trazendo essas frases que ele já havia também trazido, alertando de que todos deveriam se reverter, se preencher de coragem para segui-lo. Vamos ver? Devemos nos lembrar também de que Pedro também negou Jesus. Ele não quis admitir por medo de ser preso, de ser punido também junto com ele. Então, e depois que ele negou, o mestre já tinha advertido isso. Depois que ele negou, ele chorou bastante, né? Com um sentimento aí
de culpa, enfim. Mas ao longo da história da humanidade, esses exemplos, tanto de coragem como de covardia, eles aconteceram bastante. E aí, no Evangelho, traz aqui dizendo: perderão os benefícios da sua fé, porque é uma fé egoísta, que guardam para si mesmos, ocultando-a com medo para que não lhes traga prejuízo nesse mundo. Então, quem não admite suas opiniões, suas crenças, por medo da avaliação alheia, termina por realmente não viver de acordo com os preceitos da doutrina espírita, né? É um sinal de egoísmo. Depositando a verdade acima dos seus interesses materiais, aqueles que proclamam abertamente trabalham pelo seu futuro e pelos outros ao mesmo tempo. Então, ao deixar claro, viver e praticar, né, o Evangelho do Cristo, às vezes é muito difícil até, porque nós sabemos que os hábitos que circulam na sociedade são bem diferentes. As crenças e valores ainda não estão totalmente voltados à fraternidade. Mas aí, quem é que nós somos? Nós somos aqueles que foram chamados a continuar disseminando os valores do Evangelho, continuar disseminando boas práticas, bons exemplos, desenvolvendo o nosso próprio eu, o nosso próprio espírito, e com isso também contagiando os outros irmãos para que eles também desenvolvam a capacidade de amar, a capacidade de fazer caridade. Então é isso que a gente principalmente deve fazer. Não é só pregar, não é só ler o Evangelho, não é só ir para o centro espírita e assistir palestra, mas sim praticar no nosso dia a dia aquelas lições que o mestre trouxe e o complemento que foi dado pelo Espírito de Verdade, pelos irmãos que são mais evoluídos do que nós, que vêm nos auxiliar nesse entendimento, nesse progresso, né? E aí nós precisamos somente ter coragem, né? E outro exemplo, inclusive Bezerra de Menezes tem um livro, A Coragem da Fé, né? Quem puder ler, leia, eu recomendo. Então a crença na vida futura, ela provoca por si só mudanças em como a gente vive a vida, em como a gente vê a vida. Porque a gente pensa, mas a gente não morre. Quando eu chegar no plano espiritual, eu vou fazer uma avaliação de tudo que eu fiz aqui enquanto estava encarnado, e aí eu vou colher os frutos das minhas ações aqui, vai colher as consequências. Então eu vou contar para vocês aqui um pequeno episódio sobre Eurípides Barçanufo, que foi justamente quando ele assumiu que era espírita, já que nós estamos tratando aqui da coragem, de assumir aquilo que você descobriu, de você vivenciar o Evangelho e a noção da reencarnação, a noção da pluralidade dos mundos habitados, a noção da comunicação com o outro plano. Então, vivenciar tudo isso na prática perante a sociedade. Então, Eurípides Barçanufo
era católico e participava ativamente dos trabalhos da igreja lá da cidade dele. E através de um tio foi que ele teve contato com a doutrina espírita. O tio deu um livro de presente para ele, depois da morte. Do nada deu um livro de presente. E ele leu e ficou muito surpreso com aquelas ideias e quis saber mais, né? Até que visitou uma sessão espírita e quis voltar outra vez e assim por diante. Então ele fez um estudo próprio para satisfazer a necessidade dele de conhecimento, para poder assumir a doutrina espírita na vida dele, né? E ele fez isso. Ele estudou, ele tirou todas as suas dúvidas e numa dessas sessões, reuniões espíritas, um benfeitor espiritual se manifestou e disse o seguinte: meu filho, as portas de sacramento vão fechar-se para você. Os amigos afastar-se-ão. A própria família voltar-se-á. Mas não se importe. Proclame sempre a verdade, porque a partir dessa hora as responsabilidades de seu espírito se ampliarão ilimitadamente, dizia o benfeitor. Então, Eurípides sentiu esse chamado e em seguida ele saiu da comunidade católica, que ele inclusive dava aulas, ele rompeu a ligação com a Igreja Católica, passando a evangelizar os outros, a dar aula sobre o Espiritismo. E aí o que aconteceu? Pessoas se afastaram dele, familiares se afastaram dele, e ocorreu um fato muito curioso, né? Ele desenvolveu a mediunidade de maneira tranquila, de maneira espontânea, e tinha todas, né? Desdobramento, vidência, psicofonia, psicografia, curas, efeitos físicos, todas elas. E sofreu intensa perseguição, ajudava as pessoas, fazia tudo aquilo, praticava o bem, né? E aí ele sofreu uma campanha difamatória, né? E ele se defendia no jornal que escrevia, mas aí a igreja achou por bem chamar o reverendo Feliciano Iag. Reverendo Feliciano Iag foi para a cidade especialmente para lidar com o Eurípides, que estava ganhando a aceitação das pessoas mais simples, né? E eles se incomodaram. E aí esse reverendo desafiou o Eurípides para um debate em praça pública, né? E aí eu fiquei pensando, qual de nós aqui iria a um debate desses ou iria fugir? Pois bem, mas ele aceitou, né? E foi no horário marcado, foi a esse evento na praça pública e tinha muitas pessoas da cidade. Então, inicialmente, o reverendo falou, né? Inclusive chamou doutrina do demônio e seus adeptos. Então, olha aí a linguagem que ele já trouxe, né? Mas Eurípides se manteve sereno, iniciou o momento da sua fala com uma prece sincera, as pessoas já sentiram a energia naquele momento, se acalmaram, acalmaram os ânimos. E aí ele foi dar uma palestra pública, uma aula coletiva ali naquele momento sobre espiritismo, sobre os princípios que fundamentam a doutrina,
com delicadeza, com lógica, com racionalidade e com tranquilidade, sem ofender ninguém. E aí terminou que ele foi muito aplaudido pela multidão, né? Ao terminar a famosa polêmica, vejam só, ele deu um abraço no reverendo, né? Então vejam só a dificuldade ao longo do tempo para se praticar e para se disseminar as ideias do Evangelho, os preceitos do Evangelho, os preceitos do Cristo, porque muita gente pensa que a doutrina espírita é a doutrina dos espíritos, mas na verdade a gente sabe que é a doutrina do Cristo, é o cristianismo redivivo, né? O cristianismo atualizado, de acordo com o conhecimento científico que a gente tem e que vai avançar mais ainda. Então vamos seguir, perseverar na fé, no cristianismo, na doutrina espírita e vamos compartilhar tudo que a gente já sente, tudo que a gente já aprendeu com os nossos irmãos, para que eles também se desenvolvam, né? Para que eles também evoluam. Não vamos guardar com egoísmo esses conhecimentos, não. A gente tem mais aqui disseminar, que falar, nem que seja falar com as atitudes, falar com o comportamento, com a maneira de tratar o outro, fazendo a caridade, tanto a material como a caridade moral, e assim a gente vai despertando também o amor nos outros que estiverem perto de nós, né? Então vamos nos preparar para fazer a nossa prece final. Então, fechando os olhos, tranquilizando-se, vamos mentalizar a luz de Jesus sobre nós, trazendo ao nosso corpo físico e espiritual os fluidos de saúde necessários à nossa vida, ao nosso trabalho. Vamos agradecer ao Mestre, ao nosso Pai Celestial, a oportunidade de ajudar nossos irmãos, a oportunidade de aprendermos juntos, a oportunidade de estarmos reunidos em comunhão, pelo amor do Cristo, pelo amor do nosso Pai Celestial. Gratidão, gratidão. Esse é o sentimento que nós devemos ter no nosso coração, elevando o nosso pensamento ao Cristo, desenvolvendo o amor dentro de nós, fazendo com que esse amor cresça cada vez mais e envolva os nossos irmãos. Que assim seja.